Louvar o Senhor, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. Amém? Amém. Peço que você abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 2. Irmãos, hoje a gente vai fugir um pouco do costume. A gente sempre prega de maneira sequencial de um livro, né? A gente escolhe um livro da Bíblia e a gente prega. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nossa pregação ela vai ser temática. A gente vai falar sobre a Reforma Protestante. E a gente sempre tem o costume de ler na versão NVT. Mas como hoje a gente vai fazer de forma diferente, eu vou ler aqui na minha versão, na NAA. Os irmãos acompanham aí, não é muito diferente não, tá? No seu capítulo 2, do Evangelho de João, versículo 13, vai dizer assim, ó. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não faça da casa de meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos engrandecer o seu nome. Nós queremos bem dizer o Senhor, porque o Senhor é poderoso. Glória a Deus. Porque o Senhor tem um zelo pela sua igreja, Pai. Que nós venhamos arder também, Pai, por esse zelo pela tua palavra, pelo aquilo que o Senhor fala, Pai. Que nós venhamos prezar nessa noite, Pai, pelas Escrituras, pelo aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Em nome de Jesus, que a poderosa presença do Senhor esteja aqui, Pai. E que nós sejamos cheios, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, para louvor e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como o Richard falou aqui, no dia 31 de outubro, nós, para a igreja que se diz protestante, reformada, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. O mundo comemora outra coisa, alguém sabe? Dia das Bruxas, do Halloween. Nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje eu vim pregar com o notebook porque eu não consegui imprimir, e aí a única maneira é trazer o notebook. Mas que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que a gente venha aprender um pouco mais sobre as nossas bases. Nós somos uma igreja cristã e nós nos dizemos igreja reformada. E o que seria isso? O que seria uma igreja reformada? Uma igreja reformada é aquela que se apoia naquilo que os reformadores trouxeram. Ela se apoia na reforma protestante. Então as nossas bases, a nossa teologia, a gente vai beber da fonte da teologia da reforma protestante. E a gente vai entender um pouco sobre o que é reforma protestante nessa noite. Irmãos, e qual o motivo, se você parar para pensar, qual que é o motivo de uma reforma? Quando se faz uma reforma? Quando se faz uma reforma, é para trazer de volta à forma original. A gente tinha algo que talvez se deteriorou, talvez ficou ruim, ficou feio, ou eu quero mudar alguma coisa, eu vou lá e faço uma reforma. E todo mundo aqui, eu creio que todo mundo já passou por uma reforma na nossa casa. Se não passou, já viu alguém fazendo uma reforma, ou já esteve naquele ambiente. Nós estamos passando por constantes mudanças na nossa igreja. Mais para frente, terminando o banheiro, a gente vai quebrar isso aqui, e aí a gente vai ajeitar, depois a gente vai colocar um piso. A gente sabe que quando a gente faz uma reforma, dá muito mais dor de cabeça do que se a gente fosse fazer do zero. Quando você pega uma casa com planejamento, tudo direitinho, pega lá a planta lá com o engenheiro, e aí começa a fazer, assim, é infinitamente menor
o trabalho que você vai ter se você tiver que pegar uma casa do jeito que ela está e colocar do seu jeito. Eu vou reformar essa casa, eu vou refazer essa casa. Você percebe que assim, as dores de cabeça são imensas. Por quê? Porque você vai furar uma parede, vai quebrar uma parede, só que nessa parede passa uma fiação. E aí você tem que tomar aquele cuidado, tem que refazer a parte elétrica toda da casa. E aí você vai quebrar um negócio ali e tem um cano. E aí, vazamento. E assim, e aí você planejou gastar 5 mil, só que acabou que você gastou 10. De tanto problema. E a gente sabe que quando a gente fala de reforma, é dor de cabeça, né, Rubinho? Reforma é dor de cabeça. Irmãos, na reforma protestante não foi diferente. Tá? A gente vai ver aqui que a reforma que foi feita lá em 1517, a gente vê que ela foi regada de muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, muita dificuldade. E a gente vai entender um pouco isso. E quando a gente fala de reforma, é trazer a forma original. E é isso que os reformadores, eles viram quando eles entenderam a necessidade. Eles falaram, peraí, a gente está precisando de fazer uma reforma, porque do jeito que está errado. E o Evangelho, eles viram que o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, ele começou a perder a sua forma original. E aí, para a gente entender, para a gente chegar no momento da reforma, a gente precisa entender como era a forma. Qual forma que era feita para que a palavra de Deus fosse estabelecida, para que Deus falasse de forma genuína, qual que era a forma que Deus estabeleceu para o seu povo, para que o seu povo andasse e para que o seu povo o obedecesse e para que o seu povo o adorasse. Qual era a forma? E a gente vai entender um pouco disso. Trazendo então para nós aqui a forma. Deus, ele sempre teve os seus meios de falar ao seu povo e de ensinar. Deus sempre teve um padrão estabelecido ao qual ele queria ser adorado. A gente vê que no Antigo Testamento, a gente tinha as leis e os profetas. Deus falava por meio deles. Leis que o Senhor Deus deu a Moisés, que são os 10 mandamentos, e os profetas falavam. Quando Deus queria falar, ele falava para o profeta e falava, fala para o meu povo isso, isso e isso. E a gente no Novo Testamento, a gente tem o que Jesus trouxe. Jesus pegou no Antigo Testamento e falou, ó, ouviste o que foi dito? Vocês vão fazer agora assim. A gente tem Jesus e a gente tem as palavras dos apóstolos. Quando o Espírito Santo, ele desce, depois da vinda, depois da subida, a ascensão de Cristo, ele ilumina a mente dos apóstolos para deixar para nós, assim como as cartas de Paulo, assim como as diversas cartas que nós temos hoje dos apóstolos, para falar com a igreja. Então a gente tem esses dois meios com que Deus fala com o povo. A gente tem o Antigo Testamento com as leis e os profetas, a gente tem o Novo Testamento com Jesus Cristo e os apóstolos. Só que, de alguma maneira, isso foi perdendo a forma. E a forma, ela se perdurou por algum tempo. A gente tem no início da igreja, logo após a subida de Cristo, a gente tem os apóstolos, e os apóstolos começam a ensinar a igreja de forma com que a igreja deve se portar. A gente vê ali as cartas de Paulo, elas são regadas de exortações. Paulo falando assim para Corinto, ó, eu vejo que no meio de vós há dissensões, eu vejo que no meio de vós vocês dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Mas não é assim que funciona. É desse jeito que vocês devem proceder. Todas as cartas de Paulo, elas são regadas de exortações às igrejas, dizendo como as igrejas devem se portar. A gente vê lá na ilha de Patmos, o Senhor Jesus se revelando a João e mostrando para ele, ó, vai ser assim, assim e assim que as coisas vão acontecer. E é isso que você vai falar para o meu povo. A gente vê que numa das cartas de Paulo, ele escrevendo a Timóteo, muito provável, o João Calvino vai dizer no seu comentário que aquela carta, ela muito provavelmente não foi apenas destinada para Timóteo. Por quê? Porque quando Paulo vai se apresentar para Timóteo, ele fala, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele era amigo de Timóteo, ele não precisava de falar isso, mas ele sabia que aquela carta ia passar por toda a igreja, e ele precisava de dar uma veracidade. A gente vê que todas essas cartas, tudo isso foi deixado para nós hoje. Nós temos a palavra de Deus. E depois dos apóstolos a gente teve o que nós chamamos dos pais da igreja. Logo depois que os apóstolos morreram, começaram a surgir os pais da igreja. Por exemplo, como Clemente de Alexandria, Orígenes, Agostinho de Hipona.
e Policarpo, muitos desses homens, eles trabalharam para que a palavra de Deus fosse fiel no tempo deles. Isso perdurou algum tempo. E até que tempo? Até no século III. Até no século III a igreja ainda permanecia saudável na sua doutrina. Por mais que a igreja daquela época, ela sofria uma grande perseguição. A igreja era muito perseguida, mas a igreja permanecia na sua sã doutrina. A gente viu uma igreja saudável na sua teologia. Por quê? Porque eles bebiam da fonte de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja. Mas isso foi se perdendo. Deus deu essa forma para a igreja adorar, só que a igreja entrou num estado de deforma, num estado de deformação, um estado de deteriorização teológica. E aí, no século IV, no ano 313, a gente vai ter o início da deforma da igreja. A igreja perdendo a sua forma original. No início do século IV, no ano 313, Constantino, imperador de Roma, ele se converte ao cristianismo. Em um episódio muito interessante, ele está em uma de suas batalhas e ele vê através de um escudo, ele vê uma cruz iluminada assim no sol, e ele interpreta aquilo como Jesus dando a vitória para ele daquela guerra. E a partir daquele momento ele diz que todo o Império Romano vai ser cristão. A partir daquele momento ele faz com que o cristianismo seja a religião oficial do Império Romano. A gente tem a partir desse momento a junção da igreja com o Estado. A partir daí começa a deteriorização da teologia da igreja. As doutrinas da igreja vão começar a se perder a partir desse momento. Quando tem a junção, quando temos a junção do Estado com a igreja, a gente começa a perder a forma da igreja. A igreja começa a entrar em um estado de decadência teológica. Por quê? Porque a igreja vai começar a se submeter a diversas coisas que não faziam parte da igreja. A igreja vai começar, o cristianismo vai começar a ser introduzido à cultura greco-romana. Muitos costumes que não estavam com os apóstolos, não estavam com os pais da igreja, vão começar a adentrar na igreja. Por quê? Porque a igreja vai começar a viver por conveniência. As coisas vão começar a acontecer por conveniência e não por uma verdade absoluta da palavra de Deus. Então, no século VII do imperador Focas, no ano 607, ele declara o bispo de Roma como o bispo universal da igreja. Nasce então o papado romano, que a gente conhece hoje. O Papa Romano. E nasce então uma das maiores heresias da igreja em sua época. Quando o imperador Focas, no ano 607, ele declara o bispo de Roma como bispo universal, nasce então o papado em uma das maiores heresias da igreja. Daí em diante a igreja começa a ter uma sucessão de heresias implementadas no seu seio. E cada vez mais a igreja vai se desviando da verdade, da palavra fiel do Evangelho. E aí no século XII, dá início então, para quem aí lembra da época da escola, eu não lembro, mas para quem lembra, que foi o momento do século XII, do que a gente conhece como período das trevas, o momento da Inquisição, Tribunal do Santo Ofício e a caça às bruxas. Começa a acontecer de a igreja que tinha uma forma saudável, era uma igreja perseguida, a igreja deformada, a igreja sem forma, ela começa a ser perseguidora. A igreja que outrora crescia na sua teologia e era duramente perseguida e cada vez mais crescia na doutrina dos apóstolos, passa a ser uma igreja deformada e uma igreja que passa a perseguir. E quem que a igreja começava a perseguir? Todo aquele que se levantava para dizer: a igreja está errada nessa teologia. Qualquer pessoa que se opunha
a Igreja Apostólica Romana da época era duramente castigado, perseguido ou morto. Muitos pais da igreja sofreram nas mãos da Inquisição, no momento das trevas. A igreja da época, ela dominava não só a questão financeira, não só a questão religiosa, mas no período das trevas, a igreja dominava as ciências, a igreja dominava a medicina, a igreja dominava as artes. A Igreja Católica Apostólica Romana, na sua época, ela dominava tudo. Tudo a igreja dominava. Não havia avanço da medicina, porque não se podia tocar em cadáver. Então não tinha dissecação. Não se podia evoluir em diversas áreas. A igreja estava deformada. A igreja tinha perdido a sua forma. Então, antes da gente chegar no período da reforma, eu queria ler aqui para vocês algumas heresias que foram implementadas pouco a pouco na igreja. A gente vai ter, no ano 300, a implementação da oração pelos mortos e de fazer o sinal da cruz. No ano 300. No ano 320 a gente tem o uso de velas nos cultos. No ano 375 a igreja começa a venerar anjos e os santos. No ano 500 os padres começam a se vestir diferente dos leigos. Olha a evolução. No ano 593 Gregório cria a doutrina do purgatório. Ou seja, a alma morre, ela não vai para o céu nem para o inferno, ela vai para o purgatório. Para um lugar onde ela vai pagar os pecados delas. E se ela conseguir, ela vai para o céu. Senão ela vai para o inferno. É um lugar que a sua alma vagueia. No ano 600 também, por Gregório, as missas começaram a ser em latim. Ou seja, se você é um leigo, não entende latim, o problema é seu. Você não vai beber da palavra de Deus. Eles começaram a implementar as missas em latim, para que o povo leigo não entendesse. No mesmo ano começaram a fazer orações a Maria, como mediadora à salvação, não só a Jesus, mas também a Maria. No ano 1079, Gregório VIII decreta o celibato aos padres. A partir daquele momento, padres não podiam mais se casar. Eles deveriam viver uma vida devota à igreja e não mais poderiam se casar, viver um celibato. Vejam como todas essas heresias, elas se distanciavam cada vez mais das escrituras, cada vez mais das doutrinas dos apóstolos, dos pais da igreja. Cada vez que ia passando os anos, a igreja católica ia implementando doutrinas diferentes cada vez mais. Até que no século XVI, o Papa queria construir uma basílica, chamada Basílica de São Pedro, que seria uma estrondosa, maravilhosa, para quem gosta de arquitetura, era uma das mais belas igrejas já construída do seu tempo. Uma coisa assim, maravilhosamente, uma arquitetura deslumbrante. Mas para isso, ele precisava de recursos, ele precisava de dinheiro. E aí então foi que se surge uma das maiores heresias também, junto com o papado daquela sua época, conhecido como as indulgências. E o que eram as indulgências? Era um documento que você comprava para pagar um pecado de alguma pessoa, quer ela viva ou quer ela morta. Quanto mais dinheiro você tinha, mais você conseguia pagar. Então, imagina só, um filho seu morre, e aí você fica, será que meu filho vai para o céu ou não? E aí eles falaram assim, não, você tem jeito de resolver isso. Me dá um dinheiro, eu te assino um documento pagando os pecados daquele morto. Existia um dito na época que é assim, o dinheiro caiu, a moeda caiu no chão, a alma pulava para o céu, do purgatório para o céu. Era assim, instantâneo. E cada vez mais foi se
criando essa dependência das pessoas na igreja. A igreja detinha o poder em todos os âmbitos e agora muito mais no psicológico, na mente das pessoas. Alguém morria e falava, opa, eu sei um jeito de salvar ela. Eu vou lá, compro um documento e eu pago os pecados dela e ela está no céu. As indulgências, a gente, para quem já leu aí as 95 teses de Martinho Lutero, existem coisas ali que eu estava falando com a Júlia que ela nem entendeu na hora. Existe uma coisa nas indulgências que você conseguia pagar pelo pecado de cometer ato sexual com a mãe de Jesus. Existia esse pecado lá. E você tinha como pagar isso através de uma indulgência. Vê como bem diz aqui o período das trevas, o povo estava com a mente nas trevas. O povo tinha se esquecido completamente da palavra de Deus. Veja como a doutrina dos apóstolos, elas estão muito distantes daqui. E entendendo toda essa deformação, essa destruição da igreja, a qual ela vivia naquele momento, Deus levanta homens e é preciso que se faça uma reforma na igreja. E Deus, em toda a história, Ele sempre preserva para si um remanescente fiel que não se dobra, assim como está escrito em 1 Reis, no seu capítulo 19, versículo 18, quando Elias chega para Deus, em uma das suas conversas, ele depressivo lá, e ele fala, mas Senhor, eu fui o único profeta que não se dobrou diante de Baal. Ele falou, você está muito enganado. Eu conservei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Você é só mais um que eu conservei e que eu uso, porém não é só você. E assim, como Deus fez no Antigo Testamento, Ele também fez aqui na Reforma Protestante. Porém a Igreja Católica ela continuava a manter o seu monopólio cada vez mais. Por quê? Porque ela castigava duramente aqueles que se opunham a ela. Quem batia de frente com a Igreja Católica, a maior instituição da sua época, o maior poder militar, financeiro, artístico, tudo, poder político, as pessoas eram duramente massacradas quem batia de frente. Porém Deus levanta homens e irmãos. Quem é a Igreja Católica perto do nosso Deus? Ninguém. Deus ele é poderoso e quando Ele quer Ele faz. Quando Deus quer fazer, não existe instituição nenhuma que bata de frente com o nosso Senhor. A gente lê isso aqui em Isaías. Deus fala, apresentem-se diante de mim os meus inimigos, para ver se eles ficam de pé. Rick leu aqui em Isaías, ninguém consegue ficar de pé diante de Deus. Deus ele é poderoso. E cerca de 100 anos antes de Lutero, um grande pregador chamado John Hus, ele estava enfrentando a Igreja Católica na Alemanha e ele foi condenado à morte numa fogueira. E John Hus, quando ele estava na fogueira para ser queimado, ele diz o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará um cisne e esse vocês não poderão matar. Pode ser que John Hus ele não sabia ao certo o que Deus estava fazendo, mas o certo é que Deus usou da boca dele para profetizar que Deus levantaria um homem que bateria de frente com a igreja e que a igreja daquela época, não a igreja de Cristo, a igreja católica não ia resistir. Então, no auge das indulgências, no auge da Igreja Católica para a construção da Basílica de São Pedro, ela está ali tentando cada vez mais obter dinheiro. E estrategicamente, a história vai dizer, não foi por acaso, estrategicamente, quando um bispo foi pregar, e aí ele ia pregar sobre as indulgências, no dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero,
ele prega na igreja de Wittenberg as 95 teses contra o Papa e as indulgências. Esse homem ele estava batendo de frente com a igreja-estado. E muitos podem pensar, mas Lutero ele queria fama, ele queria se aparecer, o intuito, ele queria dividir a igreja, criar uma igreja nova. Muito pelo contrário, Lutero ele fazia parte da igreja católica, ele era um monge. Só que o intuito dele não era criar uma igreja nova, o intuito de Lutero era trazer de volta o povo de Deus para as Escrituras, apresentar de volta, olha, vocês estão errados nisso. É certo que as 95 teses não estão tão bem claras assim, porque Lutero ele não tinha sistematizado toda a teologia ainda reformada. Ele estava dando pontapé inicial. Então, se você for ler as 95 teses, elas não estão de tudo certo, não está tudo certo, não está tudo fechado, não está tudo correto. Mas aí ele sabia que existia algo de errado, e ele ia bater de frente com o que tinha de errado, porque ele sabia que eram as indulgências. E ele vai falar, em uma de suas teses, as 95 teses, ele vai falar: o Papa não tem poder algum de tirar um pecado mínimo sequer de alguém. Ninguém tem o poder de tirar o pecado do outro, a não ser o Senhor Jesus. A não ser Deus. Deus é o único que tem poder para tirar o pecado do homem. A igreja não tem esse poder. Um concílio não tem esse poder. O Papa não tem esse poder. O pastor não tem esse poder. Mas Jesus Cristo tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, como eu falei para vocês, a reforma, como toda reforma da dor de cabeça, a reforma, ela foi regada de muita lágrima, muito sofrimento, muita perseguição. Diversos homens de Deus morreram a bater de frente com a igreja. E em 5 de maio de 1521, Lutero é convocado diante do concílio, diante do imperador, das autoridades políticas, para se retratar do que ele falou. E Lutero ele sabia que ele não estava indo lá para apresentar a sua teoria, a sua teologia, abrir a sua Bíblia e falar: ó, vocês estão errados nisso, nisso, naquilo. E aí eles iam debater teologicamente, falar: não, pois é, isso pode ser que tenha razão. Não, ele não estava indo para isso, ele sabia que ele ia chegar lá, e o que eles queriam é: se retrate do que você falou. E quando ele chega diante desses homens, esses homens falam para ele: Lutero, se retrata do que você falou, se retrata da heresia que você falou. E Lutero ele chega e pede um dia para ele pensar. Ele volta para o lugar onde ele estava e ele pensa. E diz a história que essa noite para Lutero foi a pior noite da vida dele. Lutero ele lutava contra os demônios. A história vai dizer que o diabo lutava tanto contra o Lutero naquela noite que ele pegou um castiçal e ele tacou na parede, como se o diabo estivesse ali, na frente dele, como se fosse uma batalha de verdade. E após essa noite, no outro dia ele retorna e ele chega diante do imperador. Isso é muito interessante, irmãos, porque ele não chegou diante do presidente de um país. Ele chegou diante do imperador, o cara que mandava no mundo. Ele chegou diante das autoridades da maior instituição do mundo. E eles falam para ele: Lutero, se retrata do que você falou. Se retrata do que você falou, da sua heresia. E Lutero diz o seguinte: a menos que vocês me convençam pelas Escrituras de que eu estou errado, não me retratarei. Porque não é justo que o homem haja contra a sua consciência. Aqui fico, aqui me estabeleço, e que Deus me ajude. Lutero não negocia. Por mais poderoso que os homens fossem, ele não negocia. Porque ele está diante da palavra de Deus. Ele está diante de alguém que é muito mais poderoso do que o imperador. Ele está diante de alguém que, como a palavra de Deus diz, pode lançar, não só matar o corpo, mas pode matar a alma, pode lançar o homem no inferno. Aqueles homens não tinham esse poder. E Lutero sabia disso. Ele sabia que aqueles homens só tinham o poder de matar o corpo, nada mais. Ele sabia que se ele fechasse o seu olho,
ele estaria diante do Senhor. E que por mais que ele fosse morto por fogueira, por decapitação, por esfolamento, o que quer que seja, porque a Igreja Católica ela era muito ruim, ele sabia que o único que podia matar o corpo e lançar a alma no inferno era o Senhor, e mais ninguém. Então Lutero, com a sua posição, eu e o pastor Tiago hoje aqui, só o Michel Temer. Lutero, com essa posição dele, ele foi condenado como herege e excomungado da Igreja Católica. Para quem não sabe, a condenação como um herege dava o direito de qualquer pessoa que o visse matasse e não desse nada para a pessoa. Era mais ou menos assim: ele é um herege, eu vou matá-lo. O cara morria, você não era condenado. A excomunhão, a Igreja Católica, a penitência da excomunhão era que a pessoa estava condenada eternamente ao inferno, quando a pessoa sofria uma excomunhão. Acontece que quando Lutero está saindo desse concílio, está indo embora, no meio do caminho ele é sequestrado. E aí muitos podem pensar: acabou, mataram Lutero. Só que muito pelo contrário, Lutero, ele não foi raptado pelos seus inimigos, mas pelos seus amigos. Então Lutero ele vai ficar escondido por 10 anos em um lugar, acolhido por irmãos. E nesses 10 anos que Lutero fica escondido, ele faz algo maravilhoso. Ele traduz o Novo Testamento todinho para o alemão popular. Ele faz com que as pessoas simples tenham acesso à palavra de Deus. E Lutero ele não influencia somente a igreja. A história diz que toda a literatura alemã ela foi tocada pela tradução do Novo Testamento. Hoje, se o alemão, a língua alemã é como é por conta de Lutero. Ele revolucionou a literatura alemã de sua época, traduzindo a Bíblia do latim, do Novo Testamento para o alemão popular. Mas Lutero, irmãos, a gente muitas vezes pensa, quando fala em reforma protestante, a gente pensa que Lutero fez tudo sozinho. A gente teve diversos homens. Ele não estava sozinho, assim como diz a palavra de Deus. Deus ele não tem somente um remanescente, ele tem vários espalhados pelo mundo, aqueles que não se dobram. Nós tivemos também um homem chamado João Calvino. Esse homem foi responsável por sistematizar toda a teologia reformada. Ele sistematizou. João Calvino ele tem uma das suas obras que tem tudo sistematizado, a palavra de Deus, sobre salvação, sobre diversos temas. As Institutas de Calvino são um dos documentos mais fabulosos para a igreja hoje, que tem tudo sistematizado. A doutrina da salvação, a doutrina sobre Cristo, sobre a igreja. E nós temos então, a partir dos reformadores, dos homens de Deus, diversos homens de Deus, a gente tem as colunas básicas da reforma. E quais são as colunas básicas da reforma protestante? A gente tem os 5 solas. Sola Escritura, primeiro. Ninguém, somente as Escrituras. Ninguém e nada pode suplantar a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ninguém pode dizer que é maior que a palavra de Deus. Não tem papa, não tem pastor, não tem concílio, não tem ninguém que seja maior do que a palavra de Deus. Não é a igreja que diz o que a palavra de Deus tem que fazer, é a palavra de Deus que dita o que a igreja vai fazer. Somente as Escrituras. Sola fide, somente a fé. A salvação ela não é pelas obras, nem por méritos, é mediante a fé. Ou seja, você não pode pagar. Você não crê na igreja, é assim você é salvo. Você crê pela fé em Jesus. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito. Ninguém pode comprá-la. Muito menos chegar ao céu batendo no peito e falar: eu sou merecedor. Não. É somente pela graça. Você não paga uma indulgência e sai do purgatório e pula para o céu. Não.
Se você é salvo pela fé, pela graça em Cristo Jesus, você é salvo. Se você é perdido, você vai para o inferno. Não tem conversa. É somente pela graça que nós somos salvos. Só a Cristo, somente a Cristo. Não é Cristo mais o Papa, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais a igreja. É somente Cristo. É somente através de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é Cristo mais Maria. Não é Cristo mais ninguém. É Cristo e somente Cristo, o único Salvador. O único suficiente Salvador. Só Ele deu glória. Somente a Ele é glória. Qualquer glória dada ao homem é idolatria. Nenhum homem merece a glória, mas somente Deus. O Papa não merece a glória. O pastor não merece a glória. Aquele que merece a glória, que está sentado no seu trono. Aleluia. Amém. Chamado Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso urgentemente, assim como fez os reformadores, que a gente retorne para isso, irmãos. Que a gente retorne para a palavra de Deus. O que eles estavam fazendo? Ninguém estava criando, inventando a roda, criando algo novo. Simplesmente olhando para trás, olhando para a palavra de Deus e falando: nós temos que dar a glória somente ao Senhor. Nós temos que crer que somente Cristo nos salva. Nós temos que crer que a salvação era somente pela graça, era somente pela fé. É somente as Escrituras que guiam a nossa vida. E nós, hoje aqui, a nossa igreja, a Igreja Cristã Esperança, se apoia nisso. Nós nos apoiamos na palavra de Deus. Nós nos apoiamos na fé em Cristo Jesus. Nós nos apoiamos na graça do nosso Senhor Jesus. Nós nos apoiamos em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E nós cremos que somente o nosso Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Que ninguém merece a glória. Então, quando alguém chega e pergunta para você o que é uma igreja reformada, é uma igreja que crê na palavra de Deus. É uma igreja que crê que Jesus é o suficiente Salvador. É uma igreja que crê que o Senhor nos salva pela graça. Pela fé em Cristo Jesus. E é uma igreja que dá a glória somente a Deus e mais ninguém. Irmãos, reflita nessa noite. Se você se diz um cristão dessa igreja, se você se diz crente, reflita se você está dando prioridade para a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. Porque se você está olhando para a palavra de Deus e ela diz uma coisa e você está fazendo outra, você não é um cristão reformado, um cristão que crê na palavra de Deus. E muitas igrejas hoje têm se perdido disso, têm se perdido da palavra de Deus como uma regra de fé e prática. E a gente tem hoje nas nossas igrejas o que tem chamado de liberalismo teológico. É uma teologia que abandonou as Escrituras. É uma teologia que olha para a palavra de Deus e diz: isso não é a palavra de Deus. Isso contém fragmentos da palavra de Deus. Que é o que nós não cremos. Nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E aqui existe a palavra de Deus. E aqui reside a palavra de Deus. E igrejas que abraçaram, assim como diz o Hernandes Dias Lopes, igrejas que abraçaram o liberalismo teológico são igrejas que assinaram o seu atestado de obra. Se você olha para a Europa hoje, igrejas que pisaram John Wesley, igrejas que pisaram João Calvino, Lutero, reformadores, grandes homens de Deus. Você vai hoje nesse templo e você olha de longe e fala: que templo bonito, eu vou ir lá. Você chega lá, é um bar. Você chega lá, é uma boate. Quando você entra lá dentro, é uma farmácia. Igrejas que abraçaram o liberalismo teológico, não entendendo a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus, morreram. Outrora, 500 anos atrás, João Calvino estava pregando no púlpito. Hoje é uma boate. John Wesley estava queimando na pregação. Spurgeon. Eles estavam queimando e pregando Jesus Cristo. Hoje você vai lá, é uma farmácia. Irmãos, e
Qual que é o segredo para nós não nos transformarmos nessas igrejas? Crer nas Escrituras somente como a palavra de Deus. Glória a Deus. Crer que somente a fé em Cristo Jesus nos salva. Crer que somente pela graça nós somos salvos. Crer que somente Cristo é o único e suficiente Salvador. Aleluia. E a Ele somente a glória. Amém? Amém. Que nós venhamos nos lembrar disso no nosso dia a dia. Que isso venha ficar claro no seu coração. Que durante essa semana você pratique isso, que você viva e seja um cristão reformado para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome, Pai, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso. E nós cremos que o Senhor é um Deus que nos deixou a sua palavra, as Escrituras, como nossa regra de fé e prática. Nós também cremos que a fé no Senhor Jesus é o que vai nos salvar. Nós cremos que pela graça nós somos salvos, não é nosso mérito, nós não podemos pagar, nós não podemos dar dinheiro nenhum para isso, Pai. O Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Nós cremos que através de Jesus Cristo nós somos salvos. Assim como diz a tua palavra, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o seu nome. E nós damos somente a glória ao Senhor, digno de merecer toda a honra e glória. Não existe ninguém igual ao Senhor. Não há nada que se compare ao Senhor. Não há ninguém que bata de frente com o Senhor. Não existe Estado, não existe igreja, não existe poderio bélico, não existe nação que resista ao poder do Senhor. O Senhor é o poderoso nas batalhas. O Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está assentado acima de todo o trono, que é exaltado, a qual os anjos se prostram. Aleluia. E dizem santo, 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 santo em todo o tempo, porque reconhece que o Senhor é o único. Que nós venhamos dar a glória ao Senhor, para louvor e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja.